Paz do Senhor, amados. Estamos iniciando neste momento mais uma aula de missiologia, uma aula de missões. A importância de missões na igreja. Queremos, primeiramente, antes de falar sobre o assunto de hoje será o valor do discipulado em missões. O valor do discipulado em missões. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por este dia, por esta oportunidade que o Senhor nos está doando, nos dá para meditar na sua palavra, para revisar os seus escritos, a sua carta, a sua vontade escrita, Senhor. Pedimos ao Senhor, pelo seu Espírito Santo, que nos ensine, nos capacite, e possamos compartilhar com fidelidade, com graça, com clareza para todos aqueles que estarão ouvindo esta aula. Nós assim pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o valor do discipulado em missões. Para falar sobre o valor do discipulado, temos que falar primeiramente o que é discipulado. O que é discipulado, então? O texto base, um dos textos para ver, é Mateus 28, 19 e 20. Assim está escrito aí na palavra de Deus. Portanto, ide e pregai o evangelho. De novo, e Jesus, aproximando-se deles, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Até ali. Queridos, esse texto fala de uma forma clara, cristalina, transparente e direta. É uma ordem do Senhor. Houve um jovem da aula de missiologia que ele falou: pastor, então se a gente não está obedecendo, se a gente não está cumprindo essa ordem do Senhor, nós estamos em desobediência, nós estamos em pecado. É isso, pastor? Eu falei: pois é, exatamente. Então, se o Senhor disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, por isso, esse poder que eu recebi, eu estou transmitindo, eu estou dando para vocês, o meu povo, o povo que nasceu de novo, que teve a bênção do Senhor, de conhecer ao Senhor. Então, vão por todo mundo e façam o que? Discípulos. Amém, queridos? Então, discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer Jesus. O que é discipulado? Se é importante o discipulado para a obra missionária, então, discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. Todo crente é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. Então a pergunta poderia ser: quem pode ser discipulado? Todos podem e todos devem ser discipulados. O que é discipulado em uma forma mais clara, mais sucinta? Discipulado é colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus, aprendê-los primeiramente, colocá-los em prática com o propósito de ter maturidade espiritual. Não há maturidade espiritual se não há discipulado. E nós veremos durante essa aula, esses próximos minutos, os valores do discipulado. Ok, queridos? Então, discipular é levar a Jesus as pessoas, levar Jesus para as pessoas, ensiná-las a obedecer os mandamentos de Jesus. E cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte que chamamos nós de evangelização. O contato com o Senhor. Temos que anunciar o Evangelho e ir por todo o mundo, mas o Senhor não disse: preguem o Evangelho, façam crentes. Não, incrível isso. Isso é muito sério. Façam discípulos. O Senhor não mencionou aqui de crentes.
tragam pessoas para serem abençoadas na igreja. Isso tudo está intrínseco. Ou seja, isso tudo está dentro. É a salvação, é a bênção completa. Porém, o Senhor frisou, ou o Senhor colocou, declarou, faz questão de falar Ele mesmo, o Rei Jesus. Vão e façam discípulos. Ensinem eles a crescer, a obedecer. E o discípulo, o que ele faz? Ele aprende, ele segue o mestre, ele tem um mestre, ele é ensinável, nós falamos isso já em alguma aula anterior. Discípulo é ensinável e ele se reproduz em outros. Isto é muito importante. Então, o discipulado ajuda ao crescimento espiritual. Tem uma janelinha aqui que está aparecendo. O discipulado ajuda ao crescimento espiritual. Então, como é este crescimento espiritual? Queridos, fazer discípulos é levá-los à maturidade. Nós falamos já isso. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente, que é nossa segunda slide. O discipulado ajuda ao crescimento espiritual. A obra missionária se faz. Alguém disse isso provavelmente em alguma sala de aula que a gente esteve estudando seminário. E eu lembro essa metáfora, esse exemplo que esse professor ou uma professora, não lembro exatamente, ele disse: a vida cristã tem essas duas pernas, para ela caminhar, para ela seguir e atingir o alvo da vida, do propósito de Deus para a vida cristã, para as pessoas, para a igreja. É o evangelismo, para que haja essa saúde, para que haja esse propósito alcançado, evangelização na igreja e discipulado, ensino, acompanhar as pessoas que foram evangelizadas, que nasceram de novo. Então, lembrando um pouquinho mais, quem pode ser discipulado? Todos podem e todos devem. Quem pode discipular? Todo crente nascido de novo, que está crescendo, ele pode e ele deve ensinar a outro, discipular. Então, amados, o discipulado ajuda ao crescimento espiritual. Todo crente precisa aprender a crescer e aprender mais de Jesus. O discipulado é esse propósito, essa proposta dada por Deus, ensinada pelo nosso Senhor. A Bíblia diz que Cristo é o nosso exemplo em todo. Ele é nosso exemplo. Ele tudo que ele fez foi para nos ensinar. Sigamos as suas pisadas. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele viveu essa realidade. Ele disse: eu faço aquilo que Jesus faz. Ele chegou a falar um dia: sejam meus imitadores. Façam o que eu estou fazendo, porque eu estou imitando Cristo. Ele é o meu referencial. Glória a Deus por isso. Qualquer pessoa que queira pode ser discipulado. Nós falamos já. Se converter é se tornar discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Como é isso? Se todos podem obedecer ao Mestre, nós temos um Mestre. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Salvador. Ninguém é como tu. Não há Deus como nosso Deus. Ele nos mostrou, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todos têm que aprender quem é Jesus Cristo. E isto só vai ser possível através de um mano a mano, como dizem no espanhol. Através de um a um. Isso chama-se discipulado. Todos os crentes que já cresceram espiritualmente, depois do novo nascimento, a pessoa vem para a igreja ou é evangelizada na rua, não importa onde. Uma célula, um grupo pequeno,
um culto, o pastor está pregando, o pregador está pregando na igreja, não importa, culto de jovens, ar livre, aonde for, evangelização é esse lugar. Mas depois da evangelização, o contato com as pessoas, pegar os contatos deles e começar o discipulado. Algumas igrejas têm isso já bem claro, e é muito saudável. Converteu domingo, culto de domingo, na segunda-feira alguém está entrando em contato com ele. Quem trouxe essa pessoa? Não é parente de fulano, então você, irmão, você trouxe, você vai discipulá-lo. Ou então tem um grupo, mas isso já está na frente da aula. Tem um grupo específico que eles são os discipuladores. Isso é bom, mas não é o que deveria ser conforme a Bíblia, conforme o ensino bíblico. Que todo crente maturo espiritualmente, ele é um potencial discipulador. Ele deve ser alguém que se multiplica, se reproduz. Mas tudo bem, é válido. O problema sério é quando a igreja não tem nenhum programa de discipulado. Isso é gravíssimo. Não há discipulado. Então, quem pode discipular? Nós já acabamos tocando esse ponto. Qualquer crente que tenha conhecimento da Bíblia não pode ser uma criança espiritual. Criança espiritual precisa de ser discipulada. O objetivo do discipulado é formar discípulos que também conseguem ensinar outros discípulos. Esse é o propósito de Deus. Vai por todo mundo, pregue o evangelho, evangelize, faça discípulos de todas as nações. Interessante. Ok? Terceiro slide, por favor. Discipular é trabalho da igreja toda. Acabamos falando um pouquinho antes. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Cada crente pode aprender a ensinar. Uma excusa pode ser, mas eu não sou um professor, eu não sou um mestre, eu não fiz um curso teológico. É bom que todos possam estudar. A igreja tem essa tarefa. Graças a Deus, nossa igreja tem esse curso muito bom, muito sério, profundo. O nosso pastor está dando essa aula já tem semanas, ou se não meses, ou já tem um tempo. A Igreja da Paz tem o quê? 15 anos? Ou mais? Eu cheguei aqui, vou fazer 3 anos ainda, estou o mais novo, talvez dos obreiros. Mas a igreja tem essa visão, eu gostei que, provavelmente foi Lucas, colocou ali, essa igreja tem um dos pilares, um dos nossos valores é fazer missões. Porque é o projeto de Deus. Isso me alegrou sobremaneira. Fazer a obra missionária, evangelizar o povo, sair para a rua. Aonde for o crente, esse está cumprindo a ordem. Cada crente pode ajudar a discipular, usando os dons que Deus lhe dá. Falávamos faz um momento que algumas igrejas locais têm a administração da igreja, a liderança tem o cuidado de colocar uma pessoa ou duas ou uma equipe para que sejam feitos o discipulado nas pessoas novas. E isso é muito bom. Mas não deve tirar o foco bíblico de que todo crente que já tem maturidade espiritual deve tê-la, conhece a palavra, tem fundamento bíblico, ele tem que ter esse amor, essa paixão, compaixão e compromisso de ele ensinar outro. O pastor não está, o discipulador não está, mas eu sou crente e eu sou crente maturo. Eu já aprendi, então eu vou começar a dar aquele alimento espiritual. O evangelismo, a oração, o cuidado. A ovelhinha está ferida, o discipulador sai. A Bíblia fala o pastor, né? O bom pastor deixa. Mas é trabalho também de trabalho pastoral, que todo mundo deve ter. É o paternalismo espiritual. A igreja precisa de pais espirituais. Quem são esses? Os discipuladores, os missionários. É a igreja toda. Isso é poderoso. Por isso a igreja no primeiro século cresceu como ela cresceu, porque eles tomaram a sério o princípio de Deus e eles viveram com todas as suas forças isso.
Eles creram mesmo, evangelizavam com profundidade, tinham compromisso com o ensino da palavra, com o discipulado. Toda a igreja, eles iam e faziam evangelismo e discipulado. Algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a discipular, vamos já falando: evangelizar, pregar, fazer estudos bíblicos, acompanhar e aconselhar. Glória a Deus. E assim nós estamos indo praticamente... antes disso, Efésios. Vamos ver esse texto, queridos. Efésios é um texto espetacular, maravilhoso. Nos fala sobre toda a igreja evangelizando, fazendo discípulos. Efésios 4, versos 15 e 16. Por favor, leia comigo, então escute por gentileza. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, isso fala discipulado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto está falando de discipulado de toda a igreja, todo o corpo, bem ajustado. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O cabeça sigue sendo e deve ser, e é Cristo Jesus. É Ele quem ordena. Os princípios de Deus não mudam. Igreja de Jesus escuta o seu dono. Igreja tem um dono. Igreja tem um Senhor. Igreja tem um cabeça. Ele continua mandando. Ele continua falando. O mesmo que Deus falou, Jesus falou, vai ser assim até a sua segunda volta. E aqui fala sobre o discipulado de toda a igreja. Todo o corpo fala, bem ajustado e consolidado. Está falando de maturidade espiritual. Maturidade não se consegue em uma igreja. Os membros da igreja não teremos ou não terão maturidade se não houver o quê? Discipulado. Acompanhamento. Seja o pastor, a igreja que é o pastor só que discipula, tudo bem, ele quer fazer assim, mas não vai alcançar o alvo. Então vai ser um grupo pequeno. Não dá para discipular 100 pessoas, 200, 300, só se já cresceram. E Deus quer que tenha crescido, porque prova, termômetro para ver se a pessoa cresceu, tem maturidade, e é paixão pelas almas perdidas. Vontade de evangelizar. Coloca o termômetro aí. Como está minha vida com Deus, minha vida espiritual? O termômetro. Eu tenho evangelizado este ano 2020, quantas pessoas? Faça essa pergunta. Façamos essa pergunta. Acho que em março eu evangelizei uma pessoa. Estou fazendo um exemplo, né? Em junho também falei. E os outros meses? Agora, nessa pandemia, não falei com ninguém. Eu estou falando um negócio assim, teórico, retórico, sei lá. Esse termômetro está em falta. A febre espiritual. Se não está morto espiritual. É muito sério. Mas nosso termômetro, nossa vida com Deus se mede a partir da obediência à palavra. A obediência no evangelismo e no discipulado. Então, esse mesmo texto, encerrando, fala: bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, é o povo de Deus, todo o povo de Deus. Segundo a justa cooperação de cada parte, cooperação, evangelismo e discipulado. Efetua o seu próprio crescimento. Quer crescer? Você tem que evangelizar. Efetue o seu próprio crescimento. A Bíblia fala: guarde a sua fé. Cuide a sua fé. Tem fé, tem-la em ti mesmo. Esses textos hoje fazem sentido. Sempre fizeram sentido, mas nesse tempo em que o povo está passando crises, cada um está vendo para si mesmo. Há crise mundial. Houve sempre na terra, mas nunca talvez como esse tempo e como o que vai vir. Então a igreja tem a resposta para o mundo. Tem sim. Ontem ouvimos uma mensagem espetacular, grandiosa, graças a Deus.
Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Finalmente, indo para a conclusão, os valores e resultados do discipulado. Cada parte dessa nos vai falar um pouquinho, será como um apanhado de tudo o que nós falamos nesses minutos. Não será muito ampla essa aula, mas é muito importante. Valores e resultados do discipulado. Amplitude da missão. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, qual é a amplitude da missão evangelística e crescimento, maturidade, ou seja, discipulado? O mundo todo, as nações, querido. Igreja cumpre o projeto de Deus quando ela está no mesmo tempo, ao uníssono, como dizem os hispanos, na mesma hora, no mesmo período, está evangelizando, está cuidando de Jerusalém, a sua casa. Somos essa igreja, a igreja da paz. Estamos aqui, essa é a nossa Jerusalém, a família. Mas tem uma amplitude. Qual é a amplitude? As nações. Estamos orando pelos estados circunvizinhos. Estamos orando pela cidade de Vitória da Conquista. Estamos orando pela Bahia toda. Estamos clamando o Senhor pelos missionários, fortaleza para os outros estados, para o Brasil todo, para os vizinhos. Peru precisa de oração. Argentina, que Deus tenha misericórdia. Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, e aí vai. Faltou o quê? As Américas, Estados Unidos, Deus tenha misericórdia. A igreja tem amplitude de todas as nações. Segundo ponto, valores do discipulado. A igreja que discipula tem membros que conhecem, tem a visão de amplitude, são as nações, pastor. Amado, vamos orar pelas nações. Vamos orar pelos venezuelanos que estão aqui, os que estão lá na sua terra. 2, o que da missão? Se nós estamos pregando o evangelho, é importante nós sabermos, mira, preste atenção por gentileza, o lugar onde Deus está nos semeou. Há tempo para todo propósito. Há um lugar específico onde Deus tem para que seu povo sirva a Ele no tempo certo. Esse é o tempo do Senhor para nós aqui. Tem que ter essa convicção. O Senhor abriu essa porta. Estamos semeados, cobertos. Temos uma igreja, temos uma cobertura. Temos um pastor, temos uma equipe pastoral. Nós não estamos sozinhos. É o corpo que está ligado à cabeça, a cabeça que comanda o corpo. Mas o que da missão é o discipulado. O que da missão não é somente saber aonde Deus, qual é o local que Deus tem para nós, mas o que temos que fazer nesse local. Sabe o que da missão é o discipulado. O que temos que fazer como igreja? Fazer discípulos. É claro, se tudo que se desvia desse propósito é desvio de rota. Às vezes eu falo, meu Deus, essa palavra, será que eu devo falar? É que a Bíblia fala. Se eu estou fazendo qualquer coisa, para a obra, ou para a igreja, ou para o ministério, mas não está tendo esse resultado de evangelização, ganhar almas e fazer discípulos que cresçam e que eles se reproduzam, eu estou no caminho errado. Não é o propósito de Deus. Pode ser meu propósito, ou o propósito de alguém. O que da missão é discipulado. Para que existo? Para conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor me salvou para quê? Para ter comunhão com Ele e para crescer na presença dEle. E que essa bênção, essa riqueza, tesouro, eu possa compartilhar com outros. O que da missão? O Senhor me deu uma missão. Seja luz, seja sal. O que é discipulado? É sério. Pergunta-te, o que você está fazendo? Como está o que da tua vida? Qual é o alvo da tua vida? Qual é a razão de ser da tua existência? Querido, amado irmão, querida, amada irmã, qual é o motivo? O que te motiva a sair da cama cedo de manhã? Ou tarde quando você acorda, não importa. Ou ir para a rua, ou viver, qual é o teu fôlego? Que te dá razão de viver? Tem um coro de Denny Berrios. Razão de viver, me deste quando eu não o tinha.
Qual é a minha razão de viver? É a minha casa? É nobre. É a minha esposinha linda? Meus filhos? É algo nobre, mas não é o alvo de Deus. E se um dia faltarem? Palavra forte, mas é verdade. É a minha saúde física? É o meu bem-estar? São as minhas propriedades? A rosa? Ou vontade de ter uma rosa, nem para semear? Se eu falo para minha esposa, vamos semear. Tem gente que tem esse... É algo nobre para ajudar, para ter uma cunhada que tem um local e ela vai e leva umas bananinhas da roça que acabou de comprar. Tem fartura. Toma, irmã, da nossa colheita. É nobre, mas não é o alvo. O que da missão, o que da vida é viver para o Senhor, se multiplicar, levar o Evangelho e fazer discípulo. Andar e falar. Praticamente é o mesmo falado em outra forma. Discipulado é andar e falar. Quando nós falamos, estamos dizendo ao povo, ao mundo, à igreja, a todo mundo, a família que ainda não conhece o Senhor como Salvador. Estamos falando, Jesus Cristo salva. E nós temos que falar. Talvez você pode dizer, pastor, eu estou falando. Eu estou anunciando, mandando nas redes sociais. O que nós usamos no nosso tempo? Minha esposa disse, olha, fulana só escreve, só posta coisas de comida. E a gente sabe, por aquilo, pelos seus frutos, você vai conhecer a pessoa. Fulano só posta viagens. Ei, estou aqui em Curitiba, estou aqui em Foz do Iguaçu, mesmo na pandemia. Ou pandemia, mesmo nessa crise. Eu estou em Paraguai, eu estou não sei onde. Não sei se é agora ou é antigo. Eu estou aqui em Morro de São Paulo, essa semana passada, a família. Que lindo, bom, ótimo, é nobre, tem seu lugar com a família, com a filha. O que posta? O que estamos falando? Esse é o falar, evangelizar, falar do Senhor Jesus. E o caminhar é provarei. Você está vendo isso em mim? Caminhar fala de provar na prática, de falar com as atitudes. Nós falamos, Jesus Cristo sara, Ele é o nosso provedor. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor é meu guardador, Ele não tosqueneja. Ontem um pastor falou, Ele não dorme, Ele vai te guardar. Ele é poderoso. Nós estamos falando, mas o caminhar, o andar significa, ei, veja em mim, eu não estou desesperado, calma. Deus está cuidando da gente. Deus sarou. E se Ele não me sarou, Ele sigue sendo Deus, Ele vai me fortalecer. Caminhar e falar tem que ver com discipulado. A pregação e a prova na prática do poder de Deus. Finalmente, liderança. Liderança. Só teremos líderes por meio do discipulado. Discipulado faz de novos discípulos, novos batizados. Tem que se discipular as pessoas antes de batizá-las. Isso é algo que todo pastor, todo obreiro, todo líder deve saber. Só no discipulado conseguiremos recursos humanos para servir ao Senhor. No discipulado devemos ensinar, a igreja precisa ensinar, vamos servir ao Senhor, vamos nos dedicar à obra do Senhor. Amém, queridos? Então, esse é em uma forma ampla, uma forma sucinta, melhor, o assunto importante sobre o valor do discipulado nas missões. Vamos pedir ao Senhor, Pai, ajuda-nos. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra. Ela é viva, ela é pão, ela é alimento verdadeiro para nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós clamamos a Sua bênção para as nossas vidas. Pedimos perdão, porque certamente nós temos falhado em alguma área nesta que nós ouvimos hoje.
Senhor, ajuda-nos a caminhar e falar. Ajuda-nos, Senhor, a levar o Evangelho às pessoas. A razão de ser da nossa vida deve ser compartilhar a maior riqueza que existe. O tesouro que não é somente para este tempo, esta vida temporária, passageira, mas o tesouro para a eternidade. Que possamos levar as pessoas que não têm essa esperança, esse conhecimento, que estão sendo engodadas, seduzidas, como se este mundo fosse a existir do jeito que está para sempre. Perdoa, Senhor, o pecado da igreja, das nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a vivenciar. Alinha-nos com os teus projetos eternos. Endireita nossos passos. Livra-nos do desvio de rota, Senhor. Nós te pedimos assim e declaramos, Senhor, nesse tempo, uma igreja com maturidade, de discipulados, de homens e mulheres que têm um propósito na sua vida, é fazer conhecido o nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.